Saudações, meus caros, estamos de volta e foi aqui que paramos, quando falávamos dos neurônios motores superiores e associávamos aí as lesões da cápsula interna com as lesões do córtex cerebral e da substância branca subcortical. Comecemos então a segunda parte dessa exposição, aspectos neuroanatômicos associados à clínica, e continuando aí com os neurônios motores superiores, as lesões cerebrais bilaterais produzem fraqueza e espasticidade dos músculos do crânio e do tronco, além dos músculos dos membros. Isso causa disartria, que é uma dificuldade em articular palavras, disfonia, que é uma dificuldade em produzir som, produzir voz, né, uma espécie de rouquidão, disfagia, a dificuldade em deglutir, paresia facial, que é uma perda parcial dos movimentos, né, não chega a ser uma plegia, que é a paralisia total, paresia, uma perda parcial dos movimentos, e algumas vezes choro e risos reflexos, né, configurando aí a chamada paralisia pseudobulbar. Cerebelo, que órgão fascinante, né? O cerebelo responsável que é pela coordenação dos grupos musculares, pelo controle da postura e da marcha, pela regulação do tônus muscular. Ao invés de causar paralisia, a lesão do cerebelo interfere com a realização das atividades motoras. Meus amigos, ao pensar em realização das atividades motoras, não vamos simplificar apenas ao fato de uma contração muscular voluntária. Ah, flexionei meu antebraço. Não. Pensamos aí em relação à coordenação de grupos musculares, controle postural e da marcha, regulação de tônus muscular, você pensa em planejamento de movimentos, você pensa em início do movimento, em sequenciamento do movimento, em término do movimento. Fora as outras habilidades aí, equilíbrio, né? Automaticidade do movimento, quando ele passa a ser aprendido, enfim, são elementos chave para uma atividade motor eficiente. Então, a lesão do cerebelo não causa paralisia, mas causa transtornos na realização de atividades motoras. A manifestação clínica principal da doença cerebelar é a ataxia, né? Fala assim, ataxia, pensa assim que distúrbio de equilíbrio, né? Na qual os movimentos simples demoram a começar e suas taxas de aceleração e desaceleração são reduzidas, resultando em tremor intencional, que é aquele tremor, né, que você tem quando você, principalmente quando você está com intenção de tocar no alvo, né? No teste índice nariz ou indicador nariz, em que o examinado é solicitado a abduzindo e fletindo seu membro superior horizontalmente, ele é convidado, ele é convocado a tocar o seu dedo indicador em seu nariz. Então isso gera um transtorno por quê? Pela dismetria, ele não tem a capacidade de exatificar o momento em que sai o dedo da posição inicial para tocar no nariz. Vejam só, né? Algo tão fácil para nós, graças a Deus, e para aquele que tem lesão do cerebelo tem esse problema. Um movimento simples, ele sofre transtornos, sofre interferência da lesão. Por quê? É a realização de uma atividade motora que não está se dando de forma adequada. Bom, as lesões dos hemisférios cerebelares afetam os membros e causam ataxia das extremidades, enquanto as lesões da linha média comprometem os músculos do esqueleto axial e causam ataxia da marcha e do tronco, bem como distúrbios dos movimentos oculares. Então, são peculiaridades aí observadas nas questões dos movimentos, né, da ataxia, né, que é um descontrole, um desequilíbrio, além desses distúrbios também de movimentos oculares. As lesões cerebelares geralmente estão associadas à hipotonia. E geralmente, pessoal, hipotonia tem associação com hiporreflexia, né? Causada pela depressão das atividades dos neurônios motores alfa e gama, né? Aqueles neurônios
motores inferiores que nós conversamos anteriormente. Se a lesão do cerebelo ou dos pedúnculos cerebelares for unilateral, os sinais de ataxia dos membros aparecem no mesmo lado da lesão. Vamos de novo? Se a lesão do cerebelo ou dos pedúnculos cerebelares for unilateral, os sinais de ataxia dos membros aparecem no mesmo lado da lesão, né? Ipsilateral. No entanto, se a lesão estiver localizada depois da decussação das fibras cerebelares referentes, lá no mesencéfalo, os sinais clínicos ocorrem no lado oposto ao da lesão. Vejam, né? Se você conhece a anatomia e a fisiologia, se você conhece todo o contexto estrutural e funcional, você presume muito bem um diagnóstico. E aí, pessoal, são esquemas, né, das conexões cerebelares nos pedúnculos superior, médio e inferior do cerebelo. E vocês notem aí azuisinhos, tálamo, né, no seu núcleo dorsal, o núcleo rubro, olha aí com quem que ele faz contato, né? Passando pelo núcleo reticular medial, são as conexões aí do cerebelo, né? Olha o córtex cerebral aqui, né? Olha essa área. E quem é essa área? Me contem vocês quem é essa área. O que é isso aqui? Giro temporal inferior. Vejam aqui também o cerebelo com os núcleos no bulbo. Olha o núcleo olivar inferior. Núcleo arqueado. Certamente vocês viram esses esquemas, né, com os professores anteriores. Então, fica mais tranquilo quando você tem ciência dessas situações, né? E aí você só vai entender qual o nível da lesão, acima, abaixo, e aí você vai ter ideia do que o paciente poderá apresentar. Bom, os núcleos da base, né, os grandes núcleos da base, gosto muito dos núcleos da base. Pessoal, vários núcleos subcorticais, talâmicos e do tronco encefálico são fundamentais à regulação dos movimentos voluntários e à manutenção da postura. Você pensa, poxa, mas e o cerebelo? Também, pessoal. Não é uma coisa muito saudável você apontar áreas específicas e fazer dessas áreas específicas as únicas que têm regulação, controle ou coordenação de certas funções específicas, né? Elas podem ser, sim, um ponto-chave referencial de controle, de integração, de interpretação, de emissão de respostas apropriadas, mas é preciso saber da complexa rede neural que nós temos, e muito delas ainda desconhecidas. Bom, isso inclui núcleos da base, ou seja, núcleo caudado e putame, formam ali o chamado corpo estriado, o globo pálido, a substância negra lá do mesencéfalo e os núcleos subtalâmicos, assim como os núcleos rubros e os núcleos reticulares do mesencéfalo. Essa turma toda aí, né, são fundamentais para a regulação dos movimentos voluntários, bem como a manutenção da postura. Trata-se aí, né, você pode chamar também de sistema extrapiramidal, está aí, né? A da movimentação automática, a movimentação aprendida, a movimentação repetida, que você não precisa ficar prestando atenção para executar tais gestos motores. São gestos motores já bem preparados, com sequências, com início, com término, com planejamento, com habilidade, grupamentos musculares muito bem recrutados para aquela devida para aquele devido gesto motor, para que esse movimento tenha eficiência, né? Eficiência. As principais vias neurais que passam pelos núcleos da base formam 3 circuitos neuronais. O primeiro é a conexão córtex, núcleos da base, tálamo e córtex. Córtex, núcleos da base, tálamo e córtex. Veja como é que a coisa vai e volta lá no córtex, né?
Essas conexões neurais complexas, elas precisam se conversar. O movimento, né, ele aprendido, ele quando ele passa a ser automático, e nós vemos isso muito nos esportes, né, isso é complexo até chegar no nível, né, de eficiência que os atletas demonstram. Os estímulos provenientes, pessoal, principalmente dos córtices pré-motor, motor primário e sensorial primário, projetam-se ao corpo estriado. Lembram do corpo estriado? Núcleo caudado e o putame, que envia fibras às áreas medial e lateral do globo pálido. E aí estão se desenhando circuitos. Pensa numa lesão nessas áreas. As fibras provenientes do globo pálido formam a alça e o fascículo lenticulares, que passam pela cápsula interna e projetam-se aos núcleos talâmicos ventrais e intralaminares. Tem-se ali na artéria cerebral média, né, algumas artérias bem miudinhas, que são chamadas, antigamente chamava-se de lenticuloestriatais, né, mas são ramos muito pequenos ali da artéria cerebral média que costumeiramente sofrem com as doenças vasculares encefálicas, né? Então, esses vasos sanguíneos são muito interessantes e são falados também posteriormente. Os axônios provenientes desses núcleos, pessoal, projetam-se aos córtices pré-motor e primário, fechando o círculo. Ok? Com a segunda conexão, a substância negra, lá no mesencéfalo, envia fibras dopaminérgicas. O que te lembra isso? Doença de Parkinson? Então, vamos de novo. Com a segunda conexão, a substância negra envia fibras dopaminérgicas ao corpo estriado. Olha o corpo estriado aí novamente. Putame, núcleo caudado, que possui conexões recíprocas com a substância negra. Essa última estrutura também se projeta ao tálamo ventromedial. A terceira alça é formada pelas conexões recíprocas entre o globo pálido e o núcleo subtalâmico, que também envia, eferentes à substância negra e ao corpo estriado. Que beleza, hein? E aí, né, a representação esquemática disso tudo, né, as conexões principais com os núcleos da base. Então, aí você vai ter as linhas contínuas indicando vias excitatórias, né? E as tracejadas assinalam as vias inibitórias. E aí tem os neurotransmissores também, né? E tudo aí direitinho. Onde se lê, ó, putamen, não, putame, terminologia anatômica internacional. O chato sou eu. Pessoal, os circuitos neurais dos núcleos da base regulam a iniciação, a amplitude e a velocidade dos movimentos. É o que estamos aqui falando repetidamente, pessoal, não canso de repetir, né? Quando falo de núcleos da base, né, a turma toda, substância negra, núcleos subtalâmicos, núcleo rubro, sem falar do putame, do globo pálido, do caudado, nós falamos aí de movimentos com habilidade, o movimento fino, fino no sentido de quê? De ser planejado, ser iniciado. A gente tem mais evidente esses movimentos nos esportes, né? É muito bacana ver os movimentos sendo coordenados, grupamentos musculares sendo recrutados para aquela intensidade de movimento, para aquela sobrecarga. Enfim, eu gosto muito e sou fã aí dos núcleos da base. Então, eles regulam a iniciação, a amplitude e a velocidade dos movimentos. Isso quer dizer eficiência, isso quer dizer beleza de movimento. As doenças que afetam essas estruturas certamente causarão anormalidades do movimento e são conhecidas coletivamente como distúrbios do movimento, né? Um movimento aí muito bem elaborado,
é um movimento já treinado, automático já, ele fica aí comprometido. Essas doenças caracterizam-se por déficits motores, como a bradicinesia, a acinesia, perda dos reflexos posturais ou ativação anormal do sistema motor, que acarreta rigidez, tremor e movimentos involuntários, como a coreia, a atetose, o balismo e a distonia. Veja só, né, pessoal, quantos transtornos de movimento nós temos aí por conta de lesões nessas